A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este vídeo, sejam todos bem-vindos a esta mensagem poderosa que Deus colocou dentro do meu coração para compartilhar com você. Se você prestar muita atenção e assistir este vídeo até o final, eu tenho a certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Eu só rezo a Deus para que eu consiga transmitir esta mensagem da maneira que o Altíssimo me entregou e também que você perceba da maneira que Deus quer. Eu quero pedir desde já a todos vocês para se subscreverem no canal, compartilhar este vídeo, comentarem e deixar o like. Então vamos conectar os corações através da fé. Se você tem uma Bíblia aí à parte, pode abrir no livro de Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas se não tem aí, pode ficar à vontade, porque há de aparecer na sua tela. Está escrito assim: porque somos criação de Deus em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço neste momento que posso compartilhar a sua mensagem. Peço que me encha com o seu Espírito para que eu possa transmitir esta mensagem que o Senhor colocou em mim. Que cada palavra que sair da minha boca seja guiada pelo seu amor e pela sua sabedoria. Senhor, prepara os corações e as mentes de todos aqueles que ouvirão esta mensagem para que estejam abertos e receptivos à tua verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, esta passagem bíblica que nós acabamos de ler é uma parte da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso. Por causa do que está escrito no capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e o capítulo 6, versículo 20, afirma-se que o apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava na prisão em Roma. Apesar de que esta carta foi rotulada como uma epístola aos Efésios, a mensagem contida nela é tão útil que todo cristão deveria estudar o que nela está escrito, para poder alavancar a sua fé. A prova disso é este versículo que nós extraímos dos vários versículos que existem nesta carta, que transmitem uma informação tão crucial, informação essa que transcende a nossa imaginação. Este versículo que nós acabamos de ler começa por dizer que nós somos a criação de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso dar uma pausa aqui para vos dizer que nós, os que nascemos de novo, fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Mas o que é isso, ser criado em Cristo? Para perceber o significado de criados em Cristo, eu tive que consultar os dicionários para poder perceber o verdadeiro significado da palavra em, que está nessa frase, criados em Cristo. Dentre os vários dicionários que eu pude consultar, a informação que me deram é a mesma, de que a palavra em é uma preposição que é usada para indicar o lugar. Isto significa que quando nós nascemos de novo, o lugar em que fomos espiritualmente criados é em Jesus. Fomos criados nele. Jesus é o lugar onde nós fomos criados no Espírito, é o lugar da nossa criação. Deixa aqui vos dar um exemplo. Quando Deus criou a mulher, a Bíblia diz que o Senhor fez cair em sono profundo o Adão e arrancou uma das costelas que através da qual criou a mulher. E o Adão, ao ver essa mulher, ele disse: afinal, este é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Portanto, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Deus criou a Eva a partir de Adão. Isso significa que o material que Deus usou para criar a mulher, para criar a Eva, estava em Adão. E quando Adão viu a mulher, ele disse: afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, da mesma forma que a Eva foi criada em Adão, a igreja foi criada em Jesus Cristo. Isto significa que quando o Senhor Jesus Cristo olha para a igreja, ele diz: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por quê? Porque nós fomos criados nele. Assim como a Eva foi criada em Adão. A palavra osso em hebraico é etsem, que significa essência ou substância. Então, o que é substância? Substância é a matéria da qual se forma um corpo. Isso significa que somos da mesma essência, somos da mesma substância, da mesma matéria que forma o corpo de Jesus, o nosso Senhor. Dentro de nós existe a natureza de Deus. Em nós existe a natureza que vence o pecado, que vence a miséria,
que vence a doença, que vence a ruína. Uma natureza totalmente livre dos poderes que governam este mundo tenebroso. Vamos ler o livro evangélico que escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 5. Vamos ler o primeiro período. Está escrito assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Isso quer dizer que nós não somos outra matéria separada do corpo de Cristo. Não somos uma outra coisa separada de Cristo. Na verdade, nós somos uma extensão do corpo de Cristo na terra. Somos o prolongamento do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Olhe só para qualquer árvore. Os seus ramos têm a mesma essência, têm a mesma aparência do seu caule. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 14, versículo 12, que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós podemos operar do mesmo modo que Ele operou os milagres, os prodígios, as maravilhas. Porque nós somos um só com Ele. Vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós, os nascidos de novo, podemos viver espiritualmente da maneira que Deus nos tem dito. Basta nós exercermos a nossa fé a cada dia. Pois o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz que o justo viverá pela fé. Então, através da fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos um com Ele, porque ficamos ligados com Ele e temos a mesma essência, a mesma substância que forma o seu corpo. Nós fomos criados nele. Somos a criação de Deus em Cristo Jesus. Tudo que o ser humano deveria fazer para se tornar um homem restaurado, o Senhor Jesus Cristo já o fez através da sua obra de redenção na cruz e na ressurreição. Tudo já está feito, tudo está consumado. É por isso que Jesus Cristo, quando esteve pendurado lá na cruz, ele disse: está consumado. Ele completou a obra. Hoje podemos ter o descanso que temos no Evangelho em todas as áreas das nossas vidas. Tudo isso é uma questão de crermos e vivenciarmos a nossa fé no nosso dia a dia. Nós fomos criados em Cristo, portanto, somos um só com Cristo, na medida em que nos entregamos a Ele, na medida em que nascemos de novo. E fomos criados com um propósito específico, que é o de realizar boas obras. Essas boas obras Deus já havia preparado para nós, para nos ajudarem a crescermos na fé e nos tornar pessoas santas. Deus não nos criou para sermos inativos. Ele nos criou para irmos em frente e alcançarmos grandes coisas para o seu reino. E através dessas boas obras ficamos mais parecidos com Deus e lhe damos honra. Portanto, somos chamados a viver de acordo com os seus princípios, de acordo com o seu caráter, pois somos um só com Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos e não se esqueçam de se subscrever neste canal para não perder os próximos vídeos que serão lançados aqui. Desejo a vocês muita saúde para nos encontrarmos de novo no próximo vídeo e juntos conectarmos os nossos corações através da fé.